Provai e vede. História de hoje: plantio de igreja. Meus irmãos, a cidade de Parauapebas está crescendo num ritmo acelerado. E infelizmente nós como igreja não temos acompanhado esse crescimento. E ainda mais que o ano que vem nós temos um alvo para os 4 distritos, um alvo bem arrojado: batizarmos aqui 2.000 almas. Amém. Ô, irmãos, por causa do crescimento da cidade, os terrenos estão caríssimos. Aonde vamos conseguir recursos para comprar terreno? E posteriormente, como vamos conseguir dinheiro, como vamos conseguir recursos para construir igreja, para colocar esse povo? Como vamos fazer isso? Alguém tem ideia? Irmãos, todos estamos conscientes desse problema, mas nós temos uma solução muito simples para a resolução dessa situação. Podemos incentivar os irmãos a devolverem um pacto como resultado das bênçãos que temos recebido, e acredito que a partir daí nós podemos tirar um percentual para o plantio de igrejas. Esse é um plano de Deus, e eu tenho certeza que será a solução para esta questão. E eu entendo, irmãos, que esse pacto não pode ser direcionado como muitas vezes alguns irmãos querem fazer na igreja. Preste atenção no que diz Ellen White, numa advertência para nós nesse contexto. Se o dinheiro entrasse para a tesouraria de acordo com este plano divinamente recomendado, a 10ª parte do que ganhamos e as ofertas liberais, haveria abundância para o avanço do trabalho do Senhor. É isso que nós precisamos obedecer, é isso que precisamos fazer, e eu tenho certeza que nós teremos pleno êxito no nosso propósito. Todos sabemos que 40% do que entra de pacto vai para a associação, sendo que desses 40%, 20% vão para as missões mundiais e 20% fica no campo e, de certa forma, volta para a igreja como subvenção. Dos 60% que ficará no caixa local, o que nós faremos? Nós vamos tirar 30% desse montante total para nós aplicarmos no projeto Plantio de Igrejas. Irmãos, eu tenho plena convicção que não faltarão recursos para as nossas igrejas locais se nós observarmos essa prescrição conforme foi falada. Quantos de vocês concordam que nós devemos implementar esse projeto em nosso campo? Levanta a mão. Contrários, o mesmo sinal? Não havendo contrários, está votado. Muito obrigado, irmãos. Vocês são fantásticos. O espírito de missão cresceu e um grupo de valorosos irmãos se organizaram para implantar o projeto. Entre eles, o irmão Kennedy abraçou a causa de maneira diferenciada e passou a visitar sistematicamente os 4 distritos do campo, com uma mensagem de encorajamento, desafiando aos irmãos a participarem do plano divino. Zona amarela, temos irmãos debaixo de galpão, de garagem. Nós temos que mudar essa história. Qual é a missão de vocês? Nos unimos com os pastores, os líderes, para a gente poder plantar a igreja aqui na cidade. Com o auxílio de fiéis parceiros, entre 2013 e 2015, 28 congregações foram abertas para receber quase 1.800 novos membros. Terrenos foram adquiridos e igrejas foram e estão sendo reformadas. Os membros passaram a entender melhor o plano do Pacto de Amor no âmbito de uma igreja mundial e viram os índices dos dízimos e ofertas aumentarem significativamente. Com isso, veio o crescimento do número de igrejas que todos esperavam. Tá vendo, pai? Não falei que o senhor podia confiar em Deus? Provai e vede. Queridos irmãos, o testemunho que vocês acabaram de assistir foi gravado na região de Parauapebas há 4 anos. Hoje eu volto aqui para dizer para você que o projeto deu certo. Nós estamos avançando muito na questão de plantio de novas igrejas e revitalizações, em torno de 40 a 50 por ano. Só em Parauapebas, nesse período, foram batizados quase 8.000 pessoas. Amém? Agora, tudo isso só foi possível porque você tem sido fiel nos seus dízimos e também nas suas ofertas. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Os nossos diáconos estão colocados aqui à frente e você tem a oportunidade de louvar a Deus. Que
você possa se envolver enquanto nós cantamos a música Quero Entregar. Você pode vir aqui à frente, entrando pelo corredor da minha esquerda, voltando pelo corredor da minha direita. E assim nós participaremos todos desse momento de louvor e adoração a Deus, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Louve a Deus. Curva a sua fronte. Pai querido e Deus bondoso, te agradecemos, Senhor, por esses valores aqui levantados, mas não simplesmente por se tratar de valores, mas porque é uma expressão da nossa gratidão a Ti. Que possamos, Senhor, cada dia mais e mais reconhecer o que fazes por nós e assim ter o espírito de gratidão. E que a Tua obra possa avançar mais e mais por meio desses valores e dos indivíduos que são responsáveis por utilizá-los. Dá-nos a Tua direção, proteção e presença por Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Meu nome é José Maria. Por no mínimo 14 anos estive aqui nessa igreja pregando através do louvor com o grupo Louva-te. Estou atualmente na igreja de origem, minha igreja messejana, e estamos continuando no ministério da louvação. Amém? E hoje eu gostaria de louvar ao meu Deus, juntamente com os irmãos, relembrando uma história bíblica, um momento ímpar, onde lá na ilha de Patmos, o servo de Deus João estava tendo uma visão, mas estava muito triste, começou a chorar desesperado, porque ele via na visão, na mão do que está sentado no trono, um livro que era escrito por dentro e por fora, ao todo selado com 7 selos. Porém, nem no céu, nem na terra, nem em todo o universo, não havia ninguém digno de abrir esse livro. E João chorava, porque ele tinha certeza
que a sua salvação estava em jogo, que a salvação da humanidade estava em jogo, que a minha salvação e a sua salvação também estava retratada naquele livro, e tinha que ser aberto aquele livro. Porém, enquanto eles choravam, ele ouviu uma voz que dizia: não chore mais, porque alguém foi digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. O leão da tribo de Davi, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, Jesus Cristo, ele foi digno de abrir e desatar os selos ali. E então nós descobrimos hoje que aquele livro era toda a história da redenção que culmina com a minha salvação e a sua salvação. Amém? Vamos ouvir através do hino. João estava chorando, olhando para o céu, procurava por um Salvador, pois ninguém no universo foi digno de abrir o livro de Deus e Senhor. De repente uma voz disse: não chores mais, pois alguém se mostrou vencedor. Então lá no centro do trono de amor pude ver o Cordeiro de Deus. E todos cantaram: digno és de honra e louvor. O universo se uniu, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Agora abra sua Bíblia e os olhos também. Nós estamos no tempo do fim. Não fique surpreso se ele hoje voltar pra levar seus filhinhos pro lar. Não use desculpas de alguém que deixou de buscar salvação no Senhor. Volte agora, peça perdão, aleluia, haverá salvação. Então cantaremos: digno és de honra e louvor. Subiremos ao ar, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glórias para sempre ao
ao Cordeiro de Deus. Então cantaremos, digno és de honra e louvor. Subiremos ao lar, louvando ao Senhor, e ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glórias pra sempre, glórias pra sempre, glórias pra sempre ao Cordeiro de Deus. Amém. O novenário da Igreja Adventista foi lançado há alguns meses atrás. Não sei nem se meses exatamente, mas algum tempo atrás. Algumas músicas foram incluídas, dentre elas essa daqui. O nome dela é De Hoje em Diante. Uma música que a gente costumava cantar do CD Jovem, alguma coisa do tipo. E ela fala simplesmente que de hoje em diante eu tenho uma escolha diferente. A primeira fase dela é o seguinte: de hoje em diante escolho viver com Jesus. Mas na frente ela diz: de hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz. E ela continua: de hoje em diante declara: Senhor do universo, és a minha esperança. Isso de hoje em diante. De hoje em diante, de hoje em diante. E ela continua com esse tipo de frase por alguns momentos. Mas a ideia é muito simples e direta. Você nesse momento tem a oportunidade de trazer um marco para a sua vida. Uma relação direta, uma recolocação na sua relação com Deus. Reafirmar o amor que você tem por Ele e o amor que Ele tem por você. E assim, de hoje em diante, as coisas mudam. Sabe o que é o melhor de tudo? Não importa o que aconteceu de hoje para trás. 2 minutos para trás, pouco importa. No exato momento em que você começar a cantar, o que aconteceu antes disso, pouco importa. É de hoje em diante. E não é uma coisa que você faz fugindo dos seus problemas, não. É uma coisa que Deus faz superando os teus e os meus problemas. Não é uma atitude tua de hoje em diante, mas é uma atitude de Deus de deixar no passado tudo que foi para trás. E Ele abre um leque ou abre um livro completamente livre de qualquer tipo de escrita, porque você escreve com Ele de hoje em diante. Eu quero lhe convidar a se colocar em pé e a gente vai cantar essa música e que você possa se envolver dentro dessa ideia de que de hoje em diante você possa ter as melhores escolhas, dentre elas a melhor de todas, viver com Jesus. Vamos cantar essa música, de hoje em diante.
importa ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo os teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém. Assim como estamos, eu lhe convido a pensar sobre o céu. Quando a gente fala sobre o céu, a gente pensa que, além dessa vida, nós temos muito pelo que se envolver. Em especial, quando eu digo que além do rio azul, algumas músicas falam sobre além do céu azul. Mas muito além de tudo isso, existe um lugar onde eu não tenho mais dificuldades, problemas. E é fácil a gente se perder desses pensamentos, porque a sociedade em si impõe para que a gente deixe de acreditar sobre a volta de Cristo e sobre o próprio céu. Mas quando a gente ratifica isso no coração, fica fácil fazer as trocas corretas e não deixar que as coisas desse mundo superem o que a gente vai receber de Deus naquele dia especial. Eu lhe convido a pensar sobre o céu, sobre o que vamos nos envolver com Ele. E que você possa entender que além do rio azul, naquelas ruas de ouro, de cristal, que tudo isso é real. E é real a partir do momento que eu me envolvo com Ele e faço com que Deus seja a minha esperança e o meu objetivo. Vamos cantar além do céu azul, do rio azul. Azul.
as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo feliz. Assim como está, curva a sua fronte, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus bondoso, te agradecemos, Senhor, por esse dia. E te pedimos que esses corações abertos possam ser voltados para Ti através da mensagem que nos traz por meio do Teu pastor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, feliz sábado, povo de Deus. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Será o texto para a nossa reflexão dessa manhã. Romanos 8. Alguns dias atrás, nós estivemos ministrando também neste capítulo. Nós falamos de uma parte desse capítulo. Hoje nós vamos continuar estudando um pouquinho desse capítulo. Nós vamos estudar hoje aí do verso 18 ao verso 39. Alguns trechos desse capítulo em nome de Jesus, tá? No episódio anterior, dessa que é uma série chamada Deus é por Nós, nós vimos um pouco sobre o processo da justificação. Nós falamos da santificação. Trabalhamos um pouco do relacionamento entre fé e obras. Nós também falamos um pouco da situação humana em virtude da realidade do pecado. Falamos sobre a função da lei de Deus e finalizamos com a obra do Espírito Santo. Tudo isso ali nos primeiros 17 versículos de Romanos 8. E finalizamos com o processo da adoção, que também é uma obra feita através do Espírito Santo. Esse último nós vamos estudar mais um pouquinho hoje. Nós veremos a continuidade dessa parte, tá? E dando continuidade hoje, nós vamos
No primeiro nós utilizamos não há mais condenação, porque Romanos 8:1 diz o que na sua Bíblia? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Só que esse mesmo texto que começa falando que não há mais condenação, ele vai concluir falando que não há mais separação. E hoje nós vamos falar deste tema, não mais separação. E antes da gente começar a reflexão de hoje, eu queria convidar você, aí onde você está, com a sua Bíblia já aberta, a fechar agora os seus olhos, para nós orarmos buscando o poder e a sabedoria do Espírito de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nossa gratidão ao Senhor. Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. O Senhor falou conosco e nós falamos contigo através da oração nessa manhã. Foi feito também sobre cada processo da nossa adoração aqui. Nós cantamos, expressamos e agora queremos ouvir o Espírito falando a nós. Que a partir desse momento o homem seja silenciado e que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir para o nosso avanço na direção do teu reino. Dá-nos a tua bênção nessa manhã, a bênção de ter a tua companhia aqui, em nome de Jesus. Amém. Para introduzir, eu quero dizer para vocês que a jornada cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma verdadeira maratona. Tem a ver com transformar sofrimento em aprendizagem e não desistir, mas permanecer firme até cruzarmos a linha de chegada. Nós podemos chorar, nós podemos gritar, nós podemos fazer qualquer coisa, nós só não podemos desistir. Talvez na degustação da dor nós encontremos o antídoto para ela. E quando a nossa jornada ficar mais difícil, nós precisaremos nos tornar cristãos mais fortes. Mais fortes. E só conseguiremos isso se, ao longo dessa maratona, que é a nossa jornada, no nosso preparo, escolhermos correr ela numa dupla com Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vamos ler o verso 18 do capítulo 8 de Romanos. Olha o que Paulo está dizendo aqui para começar. Porque para mim tem o quê? Por certo, que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com o quê? Com a glória a ser revelada em nós. Você diz amém? Por mais difícil que sejam as nossas lutas, mesmo que os desafios sejam dolorosos, mesmo que os sofrimentos nos tragam dissabores, e por vezes nós não entendamos o porquê que passamos pelo que passamos, quanto à sua motivação ou propósito, pense que o que Deus está preparando para nós vale o preço pago na jornada. O Evangelho jamais será o caminho fácil, mas sempre será o melhor caminho. E essa expressão de Paulo aqui nesse texto, onde ele diz tenho por certo, está trazendo a ideia de que ele fez uma análise, um julgamento, uma conclusão. Paulo está não apenas emitindo uma opinião a esse respeito, mas após fazer a sua própria avaliação da condição humana, ele expressa isso como uma certeza. Não se pode comparar o peso das guerras presentes com as glórias futuras. Ele não tinha dúvidas disso. E se houve alguém com autoridade para falar sobre sofrimento na Bíblia, depois de Jesus Cristo, esse era o apóstolo Paulo. Só para a gente lembrar alguns episódios que Paulo vivenciou. Ele foi descido
humilhantemente içado por uma janela como um criminoso fugitivo, para não ser assassinado por governantes injustos. 2 Coríntios 11, 32 e 33. Em outra ocasião, estava Paulo sendo expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade, numa conspiração feita por judeus e mulheres de alta posição e homens influentes, porque pessoas estavam se convertendo ao evangelho através da sua pregação. Atos 13, 50 a 51. Ah, pastor, isso é muito pouco. Eu nunca passei por isso. Já passaram, não? Deixa eu lembrar outra ocasião. Foi apedrejado quase até a morte. Na ocasião em Listra, arrastado para fora da cidade, possivelmente desacordado, ao ponto das pessoas pensarem que ele já estava morto. Preso por expulsar o demônio de uma jovem adivinhadora, porque impactou financeiramente aqueles que a exploravam. Foi açoitado e teve os pés amarrados num tronco. Paulo, perseguido numa tentativa de assassinato pelos judeus de Tessalônica por ter pregado em Bereia. Outra ocasião, os ourives com medo de ficar sem lucro, quando ele estava em Éfeso, criaram ali um grande tumulto e os demais discípulos ali ficaram numa situação complicadíssima. Outra ocasião, Atos 21, 27 a 31, foi arrastado para fora do templo de Jerusalém, espancado quase até a morte por uma multidão que estava enfurecida por ter levado Trófimo, um grego, ao templo, que foi encarado como uma profanação. Paulo passou por uma situação de naufrágio em Mileto, após ter sido preso injustamente e colocado em um navio para ser levado a Roma, onde seria conduzido a uma audiência por sua injusta prisão. Além de naufragar naquela viagem, quando acham ali a bendita da situação da ilha, foi picado por uma cobra venenosa, a ilha de Malta, enquanto pegava lenha para fazer fogueira após o naufrágio. Sabe aquela história? Parece que não era suficiente. Vou piorar mais um pouquinho o negócio. E o fim de Paulo, depois de tudo que ele sofreu pelo evangelho, depois de tudo que ele passou, perseguição, sofrimento, Paulo foi decapitado por Nero em Roma. Eu acho que Paulo tinha um pouquinho de autoridade para falar sobre sofrimento. Vocês acham que sim ou não? Acho que ele tinha um pouquinho de autoridade para falar sobre sofrimento. Além desses citados, que foram 10 na lista que eu trouxe para vocês, Paulo falava de um espinho na carne que o perturbava, enfrentou a separação de amigos, queridos e familiares em virtude do seu ministério pastoral. E a gente que vive essa lida do ministério pastoral sabe o que é isso. Talvez não tanto quanto Paulo, porque não tinha avião naquela época. Não tinha WhatsApp, não tinha chamadas de vídeo, não tinha Zoom, não tinha YouTube. Paulo. E esse sofrido servo de Deus estava demonstrando com a vida e também com as palavras que nós lemos, que à luz da eternidade, o presente nada mais é que um período breve e transitório, uma leve e momentânea tribulação. Como assim, pastor? Em comparação com a glória vindoura, todos os sofrimentos da vida presente se tornam insignificantes. Paulo falou isso não apenas com suas palavras, mas com sua vida. E sobre os momentos difíceis, nós os sentimos. E dói. Dói bastante. É desafiador também passar por sofrimentos, tribulações, angústias, provações. Ninguém quer. É bem verdade que ninguém deseja voluntariamente ou por decisão
pessoal querer ver, lidar, por exemplo, com um ente querido sofrendo de uma doença terminal. Ou ainda ser uma vítima de algum tipo de violência. Passar por situações como acidentes, assaltos, sofrer de transtornos mentais, como nós vemos de maneira geral hoje, como a depressão. Ou quem sabe enfrentar uma crise no relacionamento conjugal. Estar assistindo de camarote enquanto luta, mas não consegue vencer, vendo sua família se diluir. Ninguém deseja passar por essas coisas. Talvez sentir a frustração quando a gente, por uma questão de fé e princípios, tem que abrir mão de alguns sonhos. Mas eu queria tanto, Senhor, fazer nessa faculdade, mas tem o sábado. É difícil. E nem sempre as missões que Deus coloca em nossa vida serão fáceis. A grande verdade é que a maioria dos desafios que Deus coloca para a gente são desafios muito difíceis. Mas Paulo está dizendo que olhando para a eternidade, tudo isso é pequeno. E tomando a direção contrária da natureza nossa, que tem a tendência de valorizar mais aquilo que é ruim nas pessoas do que aquilo que é bom, eu não quero focar apenas nos sofrimentos, porque o que o texto diz, volta comigo aí para o verso 18, é que os sofrimentos não podem ser comparados com o quê? Com a glória. Paulo apresenta a futura revelação da glória de Deus como uma certeza. Você diz amém? Certeza. Essa era a fé que o movia. E essa fé, essa glória inclui o quê? Inclui primeiro o brilho celestial da segunda vinda e a manifestação de Cristo em toda a sua divindade e poder. Ele virá, você diz amém por isso? Essa glória será compartilhada pelos fiéis seguidores de Cristo. Colossenses 3:4. A Bíblia afirma que seremos semelhantes a Ele quando o virmos. Que o refletiremos como um espelho e seremos transformados de glória em glória. De glória em glória. Que veremos o esplendor e a beleza do céu, do trono de Deus, um lugar brilhante e glorioso, através da revelação dessa glória. Hoje se fala nos multiversos. Ainda lembro como hoje a aula do primeiro ano de teologia, onde ouvimos falar do amor de Deus, mostrando esses multiversos. E acima de tudo isso, o trono de Deus, regendo todas as coisas, controlando as nações, controlando tudo o que está nesse universo. O nosso Deus é muito poderoso. E a expectativa dessa glória futura é o que sustentará os cristãos em suas aflições terrenas. Os sofrimentos podem parecer intensos, mas são leves em comparação com o eterno peso de glória que lhes espera. São apenas por um momento, mas a glória será eterna. Passam logo, mas a glória nunca vai escurecer e nem diminuir. Leia comigo o verso 19 de Romanos 8. Olha o que diz aí na palavra de Deus. Quem achou, diga amém. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem, irmãos? Dos filhos de Deus. Toda a natureza aguarda de cabeça erguida, expectante, desejosa, com os olhos ajustados em seu foco no céu. Literalmente ele diz gemendo, enquanto aguarda a liberdade dessa maldição trazida ao mundo pelo pecado.
A minha pergunta, e que deve ser a nossa pergunta, a sua pergunta é: estão meus olhos ainda ajustados e focados na eternidade? A revelação dos filhos de Deus será uma manifestação pública de toda a obra da graça redentora em sua plenitude. Isso vai ocorrer aonde? Na segunda vinda de Cristo. Sabe como? É o dia em que os justos mortos serão ressuscitados. Você diz amém? E os vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. A descrição de Paulo mostra que a criação aguarda ansiosamente por esse evento. E a pergunta, segunda pergunta: estou ainda aguardando esse dia com ardente desejo no meu coração? Para os filhos de Deus, a liberdade da glória significa a completa liberdade da presença e do poder do pecado. Diga amém. Liberdade da tentação, da calamidade e da morte. No estado futuro de glória, eles estarão livres para exercer as suas faculdades em perfeita harmonia com a vontade de Deus. A mais elevada forma de liberdade é estar sob a soberania e o governo do Criador. É quando eu sou cativo de Deus que eu sou livre desse mundo. Na nova terra, a alegria e o desejo dos salvos será viver em harmonia com Deus. Uma vida de obediência é a verdadeira liberdade. A longa história que o pecado provou é que tudo o que ele trouxe foi escravidão. E a única coisa que não é escravidão é o serviço de Deus. Tudo é escravidão, a não ser a submissão às ordens divinas. Que paradoxo para nós. Pergunte-se a si mesmo. Pergunte-se: eu considero o servir a Deus em minha igreja como estar escravizado? É meu livre prazer servir aos meus irmãos de fé, mesmo quando eu sou mal interpretado ou sofro a ingratidão? Entendo que minha liberdade consiste em ter uma vida cativa a Jesus Cristo e servi-lo em sua igreja, seu corpo nesta terra e minha escola para a eternidade. Verso 23 de Romanos 8. Acompanha comigo na sua Bíblia. E não somente ela, mas também nós que temos o que, queridos? As primícias do Espírito, igualmente o que? Gememos em nosso íntimo, aguardando o que? A adoção de filhos, a redenção do que? Do nosso corpo. O cristão que recebe o dom do Espírito Santo, ele já é filho de Deus. Diga amém. Ele já é filho de Deus, mas o cumprimento final da adoção, segundo o apóstolo Paulo, vai ocorrer na manifestação dos filhos de Deus, por ocasião da segunda vinda. Esse vai ser o pleno cumprimento da adoção, que ocorre quando o corpo for então resgatado. Na segunda vinda de Cristo, o nosso corpo será libertado da atual condição pecaminosa que nos trouxe fraqueza, decadência, pecado e morte. Não devemos desanimar. Wiersbe, falando sobre essa sessão no seu comentário bíblico expositivo, ele intitula ela de liberdade do desânimo. Ellen White disse que o desânimo será uma das maiores armas de Satanás com o povo de Deus nos últimos dias. Desânimo. Refletindo nisso, nós podemos compreender que nada nessa vida
pode ser suficiente para nos mantermos aprisionados ao desânimo. Não podemos nos permitir, queridos, viver assim. Sabe por quê? Porque há esperança, diga amém. Há glória, há vitória, há eternidade e a felicidade sem fim para os filhos de Deus. Nenhuma frustração pode ser suficiente para nos fazer desistir, se entendermos que em Cristo nós já vencemos. Nós já vencemos. E essa sessão, o Willis define em 3 grupos de pessoas, 3 grupos que estão aqui classificados nesse texto, sobre aqueles que estão gemendo. Ele vai falar dos gemidos da criação. Qual o motivo pelo qual a criação geme? Sofrimento, morte e dor decorrentes do pecado. Sobre a situação, Paulo cita o seguinte: sofrimento, vaidade, cativeiro, corrupção e angústias. Qual que é a boa notícia que temos para essa criação que está gemendo? Um dia a criação vai deixar de gemer para se tornar gloriosa. E qual deve ser a nossa postura diante disso? O cristão não se concentra nos sofrimentos do hoje, mas olha para frente, para a glória do amanhã. Para o cativeiro de hoje vai se transformar em liberdade gloriosa. Diga amém. O segundo motivo é o gemido dos cristãos, que é apresentado aqui. O segundo grupo, o gemido dos cristãos. Qual o motivo do gemido dos cristãos? Não é a dor do sofrimento. Esse o sofrimento é o da criação. É porque eles experimentaram as primícias do Espírito. As primícias do Espírito simbolizam um antegozo da glória. A glória vindoura. Sabe quando Israel provou as primícias da terra de Canaã, quando os espias voltaram e começaram a falar das maravilhas que tinham ali? Nós cristãos também provamos as bênçãos do céu por intermédio do Espírito Santo. Isso desperta em nós o desejo de ver a quem? O Senhor, diga amém. De receber um novo corpo, de servi-lo e de viver com Ele para sempre. Para sempre. Aguardamos então a finalização do processo da adoção na glorificação, mediante a volta de Jesus, para participarmos plenamente de sua herança. A boa notícia: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. A nossa postura, sabendo que o sofrimento é temporário, em meio às lutas, não nos frustramos, não desanimamos, não desistimos, pois receberemos um dia a infindável alegria de estarmos num lugar chamado glória eterna. E você vai concordar comigo que quem provou algo excelente não se contenta quando algo é apenas bom. Você provou algo bom, mas quando descobre algo melhor, você quer o melhor, não quer o bom. Nós provamos as primícias, mas nós queremos mais. Nós queremos mais de Deus. O terceiro personagem que é citado aqui, como que está gemendo, é o Espírito Santo. Muitos, ao ter contato com esse pensamento, podem pensar que a ideia aqui seria de tristeza. Todavia a perspectiva é outra. Não é das lamentações do idealismo cego que nutrimos na presente geração de esperar crentes perfeitos. Não existe crente perfeito, não existe líder perfeito, não existe pastor perfeito. E quem tentar viver essa perfeição vai só se frustrar ainda mais. Porque ninguém agrada a todo mundo. E quando agrada não faz o tempo inteiro. Porém, a expectativa que não é atendida, nem mesmo em nossa vida pessoal, e a gente coloca
as pessoas. O assunto aqui não é esse, é outro. O motivo é que Deus se preocupa conosco em meio às dificuldades e provações. Enquanto esteve na terra, Jesus gemeu ao ver como o pecado afetava a humanidade. O Espírito, além de gemer, ora por nós por meio desses gemidos. Diga amém. A fim de que sejamos conduzidos à vontade de Deus. O olhar não é condenação, mas de intercessão. É graça, é perdão, é libertação. Não há lamentação, há redenção. Diga amém. A boa notícia, se essa já não é suficiente, é que Deus tem um plano perfeito para todos nós. Deus tem um plano perfeito para todos nós. E esse plano será realizado com sucesso, porque Deus não falha, Deus não erra, o nosso Deus não conhece derrotas. E Ele nos predestinou para um dia sermos como seu Filho, o modelo Jesus. É o que disse o apóstolo Paulo. O único tipo de predestinação da Bíblia é essa, que todos nós somos criados com o propósito de sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Seremos transformados novamente à imagem e semelhança dele. Qual deve ser então a nossa postura? Discípulos de Jesus não desistem, não chutam o balde, não se entregam, perseveram até o fim, pois sabe que Deus continuará agindo. E como a palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Provavelmente o maior desafio da nossa vida está no verso 28. É um texto muito lido, muito conhecido e muitas vezes mal compreendido, porque só é olhado por uma perspectiva. Olha o que diz o verso 28 do capítulo 8 aí. O capítulo 8, verso 28, perdão. Sabemos o que diz aí? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o quê? O seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Em primeiro lugar, Deus não nos protege das dificuldades da vida, porque precisamos delas para o nosso crescimento espiritual. É uma verdade difícil de ser assimilada, mas necessária para o nosso crescimento e amadurecimento na fé. Deus garante que as dificuldades da vida trabalham a nosso favor e não contra nós. Segundo ponto é que Deus permite que venham provações a fim de usá-las para o nosso bem e para a sua glória. A pergunta é: que bem é esse? Porque é difícil para nós ver uma pessoa que está padecendo num leito com um câncer em fase terminal e dizer que aquilo é bom para ela. Vai ser difícil para a gente olhar para uma pessoa que passa por algum tipo de grande sofrimento, quem sabe um luto, e diga: não, mas foi bom para ele. E a gente tem a mania de se precipitar, às vezes querendo até ajudar pessoas que estão enlutadas, para dizer: mas foi a vontade de Deus, e a vontade de Deus. Não percebe o que às vezes a gente está dizendo, por melhor que sejam as intenções. Que bem é esse que está sendo colocado aqui pelo apóstolo Paulo? O bem não tem a ver com circunstâncias terrenas, embora Deus possa transformar algo ruim que nos acontece em algo bom. Sim, Ele pode e o faz, mas a resposta a essa pergunta é outra. O bem é sermos semelhantes ao unigênito, ao Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o projeto original de Deus para a humanidade. O que aconteceu é que no processo de criação, o homem virou as costas para Deus e deixou de ser a imagem e semelhança de seu Filho.
Somos obras inacabadas de Deus. Barro que anda, barro que fala, barro que se expressa, mas obras incompletas. Jesus Cristo é o projeto perfeito, é o projeto acabado, vamos dizer assim, concluído, para não dizer acabado, né? Concluído. E é o desejo de Deus que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Então todas as coisas para os filhos de Deus cooperam para que nos tornemos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o bem. Esse é o bem. E aí vem o texto mais lindo para mim das Escrituras, que está no verso 31 em diante. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, é o que Paulo pergunta. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Um Deus que foi capaz de enviar o seu filho por nós, o que esse Deus não pode fazer por nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, nós somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, nós somos o que, queridos? Por quem? Por meio daquele que nos... Louvado seja o nome de Deus. Uma vez que suportamos as provações por amor a Ele, é impossível que Ele nos abandone. Quando passamos pelas dificuldades, Ele está pertinho de nós. O texto, quando ele fala sobre mais que vencedores, literalmente o que está sendo dito ali é que nós somos super vencedores. Super vencedores por meio de Jesus Cristo, porque é Ele quem nos dá a vitória. Não precisamos temer a vida, nem a morte, nem o presente, nem o futuro, porque Jesus Cristo nos ama e deseja nos conceder vitória. Nós precisamos, queridos, sabe do que? Precisamos desaprender a desistir e a desanimar. Parar de amar a Deus apenas quando tudo está bem ao nosso lado. Devemos viver o presente, mas olhar para o futuro. É preciso ter tempo de parar com o vitimismo e fazer a diferença no mundo, compartilhando salvação. E o momento é de parar e balançar menos a cabeça durante as verdades que ouvimos nos nossos sermões, no culto, e nos movermos na direção de uma mudança efetiva em nossa vida. Eu concluo dizendo para vocês, citando na verdade para vocês, Wiersbe, onde ele diz que nenhuma condenação, pois compartilhamos da retidão de Deus. A lei de Deus não pode nos condenar. Não há nenhuma obrigação, pois temos o Espírito de Deus, que nos capacita a vencer a carne e viver para Deus. Diga amém. Não há frustração alguma, pois compartilhamos da glória de Deus, a bendita esperança da volta de Cristo. E não há qualquer separação, pois experimentamos o amor de Deus. E quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Deus? Nada e nem ninguém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos cantar novamente o louvor Além do Rio Azul, porque eu quero finalizar a adoração dessa manhã com a eternidade em nossa mente, em nossos olhos. Eu quero finalizar a reflexão dessa manhã nos levando a lembrar que em Cristo Jesus nós já somos super vencedores. Em Cristo Jesus não há condenação. Em Cristo Jesus não há perdição. Em Cristo Jesus não há segregação, porque nele nos movemos, nele existimos e tudo coopera para o bem. Talvez nessa manhã
estejam aqui pessoas passando por algum grande problema na vida, alguma provação, alguma dificuldade. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu sei que durante o louvor dessa manhã, eu gostaria de convidar os que estão aqui e quiserem de repente fazer uma entrega da vida nas mãos de Deus, a virem aqui à frente, o altar aqui, para a gente orar juntos, pedindo a Deus que nos transforme, nos regenere, nos ajude a viver como filhos de Deus, porque nós temos herança, nós temos futuro, nós temos esperança. Amém. Vou lhe convidar a se colocar em pé e assim todos vamos cantar sobre a bela esperança desse lugar especial. morte, choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio. Claro como um cristal.
gostaria de dizer para Deus nessa manhã que quer focar na eternidade, quer olhar para o céu. Eu queria que você viesse para nós orarmos juntos aqui na presença de Deus. Você que quer ajustar sua vida com o Senhor. À medida que a música avançar, eu queria que você viesse à frente. No final nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. As nações. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Louvado seja o nome de Deus. Que Deus coloque a eternidade em nossos olhos. Que nenhuma tribulação, angústia, perseguição, que nada nesse mundo nos separe do amor de Cristo. Que Deus ele conserve firme a tua família e a tua fé. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Querido Jesus, olhando para a vida e para as palavras do apóstolo Paulo, hoje nós encontramos forças para permanecer firmes e fiéis até a volta de Cristo. Pai, não nos permita desistir. Nós queremos percorrer essa maratona até seu fim, cruzar a linha de chegada, receber o noivo. Vem buscar a noiva que é a sua igreja. Nós pedimos ao Senhor que não permita que nada nos separe do amor de Jesus. Quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre essa igreja.
sobre cada pessoa que está aqui nesse auditório nessa manhã, em especial sobre aqueles que estão aqui à frente, que hoje decidiram vir até o altar, colocar a vida nas tuas mãos, dizer para o Senhor que querem focar na eternidade, querem ser agentes de mudança para essa geração. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, precioso Espírito, habite em nós. Que o Senhor manifeste a sua glória em nós. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua bênção, dá-nos o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Se Deus é por nós, e nós nos despedimos cantando a música Mais Perto Quero Estar.